Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia, e vocês, como é que passaram a semana? Bem, né? Então tá bom, então vamos aqui para o nosso último resumo, né, antes da nossa prova. Eu vou falar para vocês de registros hoje. Então, nós sabemos que os sumérios, né, os sumerianos que habitavam ali onde hoje é o Iraque, a região do Iraque, eles desenvolveram o primeiro tipo de escrita, que é a escrita cuneiforme, ou seja, em forma de cunha. Então, eles tinham objetos ou de metal ou de madeira, né, cortados num ângulo agudo, e eles imprimiam em placa de argila, como vocês têm o exemplo aqui na página 78. Então, eles usavam ou na vertical ou na horizontal, né, essa impressão com cunha, escrita cuneiforme. Depois nós vamos ter 3.000 anos antes de Cristo, mais ou menos, os hieróglifos no Egito, né? Três tipos de escrita: a escrita hieroglífica, a demótica e a hierática. Os hieróglifos, eles eram assim uma escrita sagrada. Então eles só aparecem, por exemplo, em templos, uh, em túmulos. Ela era decorativa, essa escrita. E ela representa o quê? Nomes, objetos e ideias. Pode representar, é uma escrita simbólica. Depois, a escrita hierática e a demótica, elas já são mais simplificadas. A hierática, ela era usada assim mais ali pelo quem estava abaixo do faraó, ali, os sacerdotes e a nobreza. E a escrita demótica, ela era mais usada pelo povo. É uma escrita mais simples. Depois também, séculos antes de Cristo, nós vamos ter o quê? A escrita chinesa, que deu origem também aos ideogramas, que é a escrita usada pelos chineses hoje. Então, essa escrita foi encontrada assim em carapaça de tartaruga, porque nós sabemos que os chineses eles também tinham papel, como os egípcios tinham papel também, eles tinham papiros lá no Egito, né? E os chineses também, eles tinham papel de arroz, né? Milenário o papel chinês, mas essas inscrições são feitas em carapaças de tartaruga, uma coisa anterior ao papel. Muito interessante, né? Saber disso. Em ossos de animais também, né? Existem inscrições. Bom, depois aqui ele vai falar também que a nossa escrita hoje, que se denomina escrita fonética, ela teve origem com os fenícios, que eram povos que navegavam, né? Comerciantes que viviam pelos mares. Então, a nossa escrita ela veio desse povo aí, dos fenícios, que é o alfabeto fonético, né? Escrita fonética. Fonético está ligado ao som, né? Essa palavra. Aí também os glifos aqui dos maias aqui na América, que é parecido com os hieróglifos, também uma escrita simbólica. E também a escrita encontrada na cerâmica marajoara. Os arqueólogos eles acreditam que aqueles desenhos que são representados ali na cerâmica marajoara também são uma forma de escrita. Eles estavam tentando comunicar alguma coisa, né? Você vê imagens aqui, ó. Por exemplo, tem triângulo, tem coisa que se parece com animal, tem balança, tem círculo. Então a gente vê que ela se aproxima assim de letras também, né? Parecida com um pouco até com uma escrita simbólica ali egípcia. E com relação à escrita é isso. Depois, eu não vai cair na prova com relação ao registro de sons, tá? Não vou dar nenhuma pergunta a respeito de sons, mas eu vou dar uma pergunta a respeito do Alex Fleming para vocês. Então, quem era o Alex Fleming? Quem é o Alex Fleming? É um artista contemporâneo. O que é artista contemporâneo? É aquele artista que a sua obra sempre traz uma reflexão em quem está contemplando. E também o artista contemporâneo, a arte dele tem muito dele, muito do pessoal dele. É uma representação da maneira como ele vê o mundo e as ideias que ele quer representar, tá? Então tem muito do pessoal. E também a arte contemporânea, o que é a arte contemporânea? É essa arte feita nos dias de hoje. Então o artista contemporâneo está dentro da arte contemporânea, lógico. Então as ideias do artista sempre prevalecendo e sempre trazendo uma discussão aí, né? Um tema político, social, humanitário, ecológico, sempre algo assim para as pessoas abrir os olhos, para alertar, para a gente refletir. A arte contemporânea ela tem essa característica.
Então, por exemplo, essa série Sumaré aqui do Alex Fleming, ela é apresentada ali na estação Sumaré do metrô. Então, são fotos ampliadas, imprimidas numa lâmina de vidro, e parece que a imagem está ali flutuando, ele fala aqui. Então, são pessoas comuns do povo, e em cima da imagem dessas pessoas, ele traz textos poéticos de autores também brasileiros. Então, ele cria um diálogo e um contraste, né, da imagem e da palavra. Por quê? Diálogo e contraste, ele fala aqui, que está sendo discutido nessa obra, porque ele coloca a palavra sobre a imagem, em cima da imagem. Então, por exemplo, quando você passa ali na estação do metrô, você olha, dá curiosidade, você quer ler, mas você não consegue ler, porque o trem passa e não para ali. Então, fica aquele gosto, o que será que estava escrito ali, né? Essa é a sensação que a gente tem ao apreciar essa obra do Alex Fleming. E aqui ele traz uma outra obra, né, falando da questão da fragilidade do corpo humano diante dessa coisa da luta pelo poder. Então, por exemplo, nas regiões de conflito, aí Síria, Arábia Saudita, Turquia, ali no México, na fronteira com os Estados Unidos, são regiões de conflito. Então, por mais que as pessoas, né, tenham aquele corpo sarado, malhado e saudável, elas também estão sujeitas a sofrer por causa dessa disputa pelo poder das pessoas aí. Então ele põe essa imagem aqui, ela lembra uma bandeira, tem um mapa. Então, para eu entender uma obra muitas vezes contemporânea e o artista contemporâneo, eu tenho que conhecer o artista, ver qual é a poética dele, qual é a temática dele, e para poder apreciar e absorver a obra, senão eu não entendo nada. Eu olho aqui, eu não entendo nada, eu vejo esse corpo aí, quer dizer, não dá aquela leitura imediata, né? Não é mais como a arte acadêmica que você olha, você vê ali uma figura, um vaso, uma pessoa, um retrato. Não é mais assim. Na arte contemporânea, não. Tem uma discussão ali rolando, certo? Depois nós vamos ter aqui o Alighiero Boetti, que é um artista italiano, maior representante da arte povera. O que é a arte povera? É uma arte feita com materiais pobres, né? Galho seco, terra, resto de construção, enfim. Aqui essa obra aqui está trabalhando com bordado. Não é uma coisa tão simples, é até sofisticada, né? Mas ele traz uma discussão aqui também, porque a obra chama Ver e Fome de Vento, que é o quê? É como se em português, né, fosse uma expressão, a sede do peixe, quer dizer, problemas que não têm soluções. Ele está levando isso aí para discussão, problemas que não têm soluções. Então, a arte povera, ela também discute a questão do valor de mercado das obras, né? Porque o artista, antigamente, até um certo momento, eles faziam obra para vender nas galerias, né? Faziam visando o mercado. Agora, esses artistas aqui, de um certo tempo para cá, do Duchamp para cá, né? 1920, 1919 para frente, quando começam ali as escolas de arte moderna até a arte contemporânea, o artista, ele não está preocupado com o valor de mercado, embora as obras elas sejam vendidas por dinheiro, valores altos nas galerias, né? Mas o artista não, ele está preocupado em transmitir uma mensagem, algo dentro de uma ideia ali que ele acredita, né, das suas ideologias, tá bom? Então a arte contemporânea e a arte conceitual tá vinculada a essas ideias aí, tá bom? Não vou dar nada para vocês a respeito desse outro artista aqui, que é o Antônio Petkov, que ele associa músicas com cores aqui, né, numa pauta, um artista radicado lá na Inglaterra, também morou na Itália, mas nesse momento agora não é tão importante para a gente estudar, tá? Vamos focar naquilo que vai ser o conteúdo da nossa prova, tá bom? E espero vocês lá na live para tirar dúvidas, vamos conversar um pouco sobre a prova, né, que já será na semana seguinte, tá bom? Então, dessa maneira, já vou encerrando por aqui, desejando uma ótima semana para vocês. Um beijo enorme, meus queridos. Tchau, tchau.